Cascavel, mostrando o primeiro ano, o segundo ano, até o 30º ano. O que aconteceu? E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No 8º ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, eles eram suficientes para suportar as compras de 1.000 ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia, fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de Ações Garante o Futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? Uhum. E eu fiz o trabalho, aí o presidente da CESP mandou me chamar. O presidente da CESP, na época... Fala, investidores. Chegou até aqui e não inscreveu no canal? Inscreve no canal e deixa o like e compartilhe. Lembrando que isso não é recomendações de compra, isso é educacional, beleza? Bora continuar o vídeo. Era um cidadão chamado Lucas Nogueiras Garcês. Ele foi governador do estado. E o diretor financeiro era um cidadão chamado Moacir Teixeira. Aí eu fui, conversei com ele, ele me chamou lá no salão nobre lá da CESP. Chegou para mim e falou: "Sr. Márcio, eu quero comprar o seu trabalho." Falou umas 10 vezes. E eu falei 10 vezes para ele, mas eu não fiz o trabalho para vender. Fiz o trabalho porque eu sou do mercado e eu quero mostrar a minha contribuição para o mercado, se é que ela tem alguma validade. Não, ele elogiou o trabalho. Até que no fim eu cheguei para ele e falei assim: "Me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho?" Ele falou: "Eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho." Eu peguei o trabalho e falei: "Não precisa me pagar nada." Ele ficou assim, ele falou: "Sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome, coisa que eu jamais faria." E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garante o Futuro. Então, agora eu tenho dito para ela o seguinte: esse título que eu coloquei era o título da esperança, tá certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, Ações Garante um ótimo futuro. Com certeza, né? Deu Essa certo aqui é no legal. final. Deu certo. E Então, agora está aprovado, né? Depois de então tanto é tempo. uma coisa que, seguindo os padrões de comportamento que eu segui, a disciplina que eu sempre procurei desenvolver e a paciência, não é isso? Tudo isso acabou sendo muito importante, porque ações elas foram feitas para comprar, não para vender, entendeu? A primeira pergunta que o cidadão faz quando ele quer entrar no mercado, ele fala: "E a hora de vender?" Eu falo: "Mas a ação não é para vender, é para comprar." Talvez nunca tenha hora de vender. Porque, veja bem, é um contrassenso você imaginar que você vai formatar uma carteira de renda mensal, comprar as ações para que essa carteira possa sustentar uma renda mensal. Se você quer uma renda mensal, por que você vai vender? Senão você elimina a possibilidade de uma renda mensal. Você está vendendo a vaca leiteira. Né? Você está querendo simplesmente viver da picanha, e não do leite. Então é isso aí. Então, isso aí não é eu não sou nenhum sábio. Ao contrário, eu sou um estudioso, isso sim. E isso fez com que as coisas evoluíssem. Então, esse programa que eu criei, por incrível que possa parecer, no 8º ano eu já estava aposentado. Não com os valores de hoje, mas, claro, já acenava para uma que eu não precisava mais trabalhar. Para manter o estilo de vida que você tinha na época. Já estava suficiente. Que é o mesmo de hoje. Eu acho até uma curiosidade isso, porque você hoje é um investidor pessoa física da Bolsa, tem um patrimônio bilionário, ganhou, como você disse lá em 2021, 1 milhão em dividendos por dia, e isso vai sendo corrigido ao longo do tempo, vai ficar maior, até porque você pega esse dinheiro também, não é para simplesmente gastar, compra novas ações, vai montando a bola de neve, e até hoje tem um estilo de vida muito humilde. Você nunca aumentou demais o padrão de vida? Não, porque eu tenho um padrão ótimo para as minhas pretensões. Está entendendo? Discutir padrão de vida é um negócio interessante. Por exemplo, você tem aqueles que são escravos do ego e são aqueles que controlam os egos. Né? Eu controlo os egos, não sou escravo do ego.
Então, aquele que é escravo do ego, ele, por exemplo, ele compra fogos de 100 mil reais, ele queima o dinheiro, eu não queimo. Está entendendo? Uma coisa que eu isso achei aí. até curiosa, você vinha para o escritório de metrô antes da Não, pandemia, eu né? vim muito tempo de metrô, porque era uma recomendação médica, tá entendendo? Para caminhar, era isso? Para caminhar, para Ah. andar, né? E a única maneira que você tem de andar é ir até o metrô, vir, você se misturar com o povo, né? Aham. É que aí ela começou a me produzir Ficou de uma famoso. forma muito Famoso. intensa e eu comecei a ficar com um problema. No metrô, a turma, senhor Márcio, eu quero tirar uma fotografia. Então, aí eu precisei. A fama tem seus preços. É isso aí. Mas foi até um ponto interessante você citar essa questão do INSS, porque há pouco tempo o pessoal da Portfel, que é a consultoria que a gente tem de investimento lá dentro do Grupo Primo, eles fizeram um post justamente pegando essa comparação entre você investir o seu dinheiro durante o período de 40 anos ou pagar a previdência pública durante 40 anos. E não é um ou outro, porque se você trabalha e não contribuiu com a Previdência, isso pode ser enquadrado até como crime de sonegação previdenciária. Então, é um imposto, você é obrigado a pagar. E aqui eles colocaram, né, a contribuição para o INSS de 350 ou investir 350 de maneira mensal em algo que tem uma taxa de retorno de 10% ao ano. E tem muita ação pagando 10% de dividendos agora durante esse período. Ou mais, né? Ou até mais. O resultado no INSS é que você, após 40 anos, iria se aposentar ganhando 3 mil ao mês. E no momento que você morre, Depende- zero de patrimônio para tua família. Depende de quanto você contribui. Por exemplo, eu nunca deixei de contribuir para o INSS, porque eu recebia honorários, enfim, recebia comissões, tá certo? Mas eu sempre contribuí pelo mínimo. É, a melhor coisa que tem. Então o que aconteceu? Eu contribuí obrigatoriamente pelo mínimo para a Previdência e aleatoriamente para aquilo que é a formação de uma carteira de renda mensal. Então, hoje, eu sou aposentado com R$ 500 por mês. O que daria para fazer com esse dinheiro? Né? Se R$ 500. se fosse uma pessoa fazendo esses aportes, R$ 500 né? por mês. R$ 500. Então, por que é R$ 500 se o salário mínimo é 1.200, né? É que eu recebo 1.200 para pagar 700 de INSS. Os honorários. Porque eu recebo honorários, não é isso? E ainda pago INSS. Quer dizer, Então, o líquido ainda seria sustento isso. alguém. Sustento a previdência de alguém. Não, e o que fica interessante nessa comparação que eles fizeram é que, olha, 350 por mês durante 40 anos você ganharia 3 mil pela Previdência. Mas no momento do falecimento, você tem zero de patrimônio acumulado. Então você não tem nada para deixar para sua família. Já investindo R$ 350 por mês ao longo dos 40 anos com 10% de retorno, você teria um patrimônio acumulado de 2 milhões. Nossa. Mas E aí acontece- isso te gera uma certa renda, depende de como vai estar investindo, você vive daquela renda e no momento do falecimento você consegue ainda passar um patrimônio para a sua família. Enquanto no INSS o patrimônio que você teria construído fica para o Estado no final das contas. Não, mas acontece que esse cidadão que fez essas previsões aí de 10% ao ano, ele foi muito modesto. Mas na internet tem que ser modesto. Não, Muito mas diz, em termos de rentabilidade, Isso. dá para ser muito mais. Muito mais. Bastante mais. Como a gente estava comentando aqui, tem várias ações pagando mais de 10% de dividendo apenas nessa questão dos últimos 12 meses. Algumas muito mais do que isso Olha, durante esse período. Até por isso que eu fiquei curioso para saber se você tinha feito a Deixa eu até conta. falar uma coisa para você. Existem ações pagando mais de 100%, mais de 200%, mais de 300%. Por quê? Por exemplo, você tem ações que comprou há 15 anos atrás, 10 anos atrás, por R$1, tá certo? E hoje você recebe R$10 de dividendo. O teu custo é R$1. Sim, já ficou lá para trás. Então, se você não compra mais, o teu custo, o retorno é muito superior. Não é isso? Que é o yield on cost. É que isso que você está falando é se você comprar agora, já. Mas se você olhar para um pouco do passado, por exemplo, eu tenho ações que eu paguei 25, 30 centavos e ela já me pagou R$20 de dividendo. Quanto é isso aí? Não, é 100 vezes mais. 300, 400, 500, 1000% a mais.
Então, por isso é que o ganho obtido através de ações, ele é imprevisível se você for um investidor. Depende do resultado da empresa, depende de uma série de fatores provenientes da empresa. E uma empresa que tem um histórico de ter um bom aproveitamento do seu parque fabril, tem um bom retorno, tá certo? Em termos de receita, gera riqueza, distribui essa riqueza, ela é uma empresa que vai sempre ter o quê? Uma condição sustentável para te devolver. Fala galera, chegamos a mais um fim de um vídeo. Até a próxima e compartilhe o vídeo. Falou!